terceiro domingo da Páscoa, derrame sobre o nosso coração, sobre o coração da nossa família, a sua graça, a sua infinita misericórdia. Jesus, eu confio em vós. Eu confio em vós. Peçamos também a doce, a preciosa intercessão da doce Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Nossa Senhora dos Prazeres, rogai por nós. que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Louvado seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, hoje, com toda a igreja, celebramos o terceiro domingo da Páscoa. Nós estamos ainda vivendo as alegrias do Cristo vivo, do Cristo ressuscitado. Cristo que não morreu, mas que no terceiro dia ressuscitou para a nossa salvação. O apóstolo Paulo, na carta aos Coríntios, ele vai nos lembrar: se Cristo não tivesse ressuscitado, vazia seria a nossa fé. Sem sentido seria a nossa participação nesta missa. Mas não, Cristo ressuscitou. E se nós hoje estamos aqui e fazemos o grande esforço de participarmos da Santa Missa, sobretudo aos domingos, é porque nós acreditamos piamente que Cristo está vivo. E quando nós estamos unidos a Ele, através da Eucaristia, através da palavra, nós com Ele ressuscitaremos para a verdadeira vida, que é a vida eterna. Nós estamos, portanto, vivendo as alegrias da ressurreição, que é, sem dúvida nenhuma, o fundamento, o alicerce da nossa fé. Todo o alicerce da nossa fé está baseado na ressurreição do Senhor Jesus Cristo. E as leituras que nós estamos ouvindo, nós ouvimos no domingo da Páscoa, no domingo passado e hoje, relatam aquilo que aconteceu com Jesus logo após a sua ressurreição. Nós percebemos que Jesus, ele fez questão de aparecer várias e várias vezes para realmente mostrar que ele não está morto, mas ele ressuscitou. Os apóstolos e os discípulos fizeram a experiência do Cristo ressuscitado em diversas situações, em diversos momentos. E nós também, meus queridos irmãos e irmãs, temos que fazer a experiência do Cristo ressuscitado na nossa vida. E o tempo da Páscoa é o tempo propício para ter este encontro vivo e verdadeiro com Cristo ressuscitado. Quando nós olhamos as aparições de Jesus, nós vemos que Jesus aparece em diversas situações e momentos da vida dos apóstolos e dos discípulos. Basta lembrar, a primeira aparição de Jesus se deu a Maria Madalena, que foi até o túmulo. Ele se apresentou a ela como um jardineiro, e Maria Madalena reconheceu Jesus. Jesus aparece depois aos apóstolos, que estavam fechados na sala do cenáculo, com medo, assustados. Jesus entra e deseja paz aos apóstolos. Jesus aparece depois como um peregrino aos discípulos de Emaús, que estavam indo para Emaús, e
aquele homem aparece ali no caminho, começa a explicar as Escrituras, e eles reconhecem, ao partir o pão, que aquele homem era Jesus. Jesus aparece também na beira do mar da Galileia, ajuda os apóstolos a realizarem uma pescaria milagrosa, pede para comer o peixe pescado. Em diversas situações, Jesus aparece, seja para Maria Madalena, seja para os apóstolos. E no evangelho que nós acabamos de ouvir, nós vemos que Jesus aparece novamente aos seus discípulos. E Jesus faz questão de mostrar a eles que não está morto, mas que ele ressuscitou. Jesus mostra as suas chagas, as suas feridas, mostra o seu corpo, deseja a paz para eles, porque os discípulos ainda estavam com medo, e discípulo com medo não é um bom discípulo. Jesus faz questão de deixar os seus discípulos à vontade, faz questão de fazer uma refeição com eles, e pede para que eles, estes discípulos, se tornem as suas testemunhas, testemunhas de Cristo ressuscitado. Amados irmãos e irmãs, diante desta realidade, nós, neste tempo da Páscoa, somos também convidados a fazer a experiência do Cristo ressuscitado. E, fazendo a experiência do Cristo ressuscitado, no Evangelho de hoje e também nas leituras, nós somos convidados a nos converter. Aqui, meus queridos, está a mensagem da liturgia deste terceiro domingo. A partir do momento que eu faço a experiência do Cristo ressuscitado na minha vida, eu sou convidado a ser uma pessoa melhor, a me converter, a transformar o meu coração e a minha vida. Na primeira leitura, tirada do livro dos Atos dos Apóstolos, nós vemos o apóstolo Pedro, que se levanta diante do povo, diz para o povo que os judeus condenaram e mataram Jesus injustamente, mas Pedro vai dizer também a este povo: olha, vocês condenaram injustamente a Jesus, vocês mataram a Jesus, mas Deus o ressuscitou no terceiro dia. E Pedro diz: mas se vocês se arrependerem deste pecado e de todos os outros, vocês serão salvos. Se arrependerem e se converterem, serão salvos. Amados irmãos, nesta primeira leitura nós percebemos o quê? Que a ressurreição de Jesus nos traz a sua misericórdia e nos convida também à conversão. O apóstolo Pedro vai dizer: se vos arrependerdes e vos converterdes, sereis salvos. Ou seja, a ressurreição de Jesus, ela somente vai ter sentido da nossa vida se nós nos arrependermos dos nossos pecados, nos convertermos. Aí sim, a ressurreição de Jesus terá tido o seu efeito na nossa vida. Não basta simplesmente celebrar a Semana Santa, celebrar a Vigília Pascal, o Domingo de Páscoa, não basta simplesmente ter uma bela liturgia, uma bela pregação, se esta palavra não chegar no nosso coração, se a experiência do Cristo vivo não chegar até o nosso coração e não nos transformar. A Páscoa deste ano, ela tem que ser melhor do que a Páscoa do ano passado. A cada ano que Deus nos dá a oportunidade de celebrarmos a Páscoa, nós temos que, com Cristo, ressuscitar para uma vida nova. Isso significa o quê? A cada Páscoa, a cada ano que passa, eu tenho que ser uma pessoa mais bondosa, uma pessoa mais generosa, uma pessoa mais gentil. E por que nós temos que ser assim? Porque, como nos diz Jesus no Evangelho de hoje,
Jesus, no finalzinho do Evangelho, ele vai dizer: vós sereis as minhas testemunhas. Isso significa o quê, meus queridos? Nós temos que ser as novas testemunhas de Jesus ressuscitado. Infelizmente, nós vivemos em um mundo onde ainda reina a escuridão do pecado, ainda reina as trevas do pecado. E cada um de nós batizados, temos que ser as testemunhas neste mundo do Cristo vivo, do Cristo ressuscitado. Porém, para que nós sejamos as testemunhas do Cristo ressuscitado, para que nós possamos dizer a todo mundo que Cristo não está morto, mas Ele ressuscitou, nós temos que fazer aquilo que João nos pede na segunda leitura. Nós temos que viver os mandamentos de Deus. João vai dizer: aquele que diz viver os mandamentos de Deus, mas vive no pecado, é um grande mentiroso. Que nós, meus queridos irmãos e irmãs, não sejamos mentirosos. Que nós, apesar sim dos nossos pecados, apesar sim das nossas faltas, que nós possamos nos esforçar para vivermos os mandamentos de Deus. Quando nós nos esforçamos para viver os mandamentos, mesmo quando talvez nós, por algum motivo, pecamos, nós temos um advogado, como nos diz João, que é Jesus. Este advogado que nos defende junto a Deus, este advogado que nos protege e que derrama sobre nós a sua infinita misericórdia. O tema da liturgia de hoje é o anúncio da ressurreição de Jesus, o arrependimento dos nossos pecados e a conversão para uma vida nova. Que neste terceiro domingo da Páscoa, que nós possamos pedir a Jesus que nos ajude a reconhecer os nossos pecados e que, reconhecendo os nossos pecados, nós possamos com Ele, com Jesus, ressuscitar para uma vida nova. Louvado seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Creio